Olá, meus amigos. Hoje a gente vai escutar a experiência de um ex-missionário, viu? Quando o rapaz volta da missão, existe toda uma expectativa sobre as coisas que ele vai falar. Quando chega na ala, geralmente o bispo pede para ele prestar o testemunho e tudo aquilo, é ou não é? E existe uma expectativa de que sempre o missionário vai falar coisas boas no púlpito, é ou não é? A missão foi maravilhosa, fortaleceu meu testemunho, mesmo que tenha sido horrorosa, existe uma expectativa de que aquele jovem vai falar só coisas positivas. Claro. Bom, mas muitos daqueles jovens têm a experiência que esse querido de hoje teve e não tem espaço para falar a verdade no púlpito, né? Porque senão é rebelde, enfim. Tá, tudo bem. Olha só o que eles têm para dizer. Olá, Vânia, como vai? Gostaria de compartilhar um pouco sobre minha história na religião e por que decidi sair dela. Faz 3 semanas que voltei de missão. Me afiliei à igreja em 2016, eu tinha 14 anos. Não sabia nada sobre religião e nem sobre a história da igreja, mas acreditava em Cristo. Depois de um ano, fui ao templo fazer batismo vicário. Mas para mim foi a coisa mais incrível que eu poderia fazer. Foi uma viagem muito legal, mas até aí não tinham me ensinado nada sobre isso. Passei uns anos afastado da igreja e acabei desanimando um pouco por causa de irmãos que não agiam de boa fé. Mas em 2022, pós-pandemia, decidi retornar à igreja. Achei que as coisas que estavam acontecendo na minha vida era porque eu não estava na igreja. Eles acabaram manipulando minha mente em toda a minha trajetória na igreja. Eu sempre acreditei que ela era verdadeira. Em 2023, passei umas 4 semanas sem ir e começaram a me perseguir. Eu resolvi ir à igreja. O bispo da ala começou a falar sobre minha barba e a roupa que eu estava usando, porque isso era uma afronta para Deus. Então, resolvi ir para a missão. Em junho de 2023, entrei no CTM e lá já comecei a ver o lado santos dos Mormons, com intrigas e regras rigorosas. Cheguei no campo missionário e para mim era tudo lindo, mas com o decorrer do tempo comecei a ficar exausto por coisas que aconteciam lá, que vou ressaltar aqui. Aí ele divide em alguns pontos, assim, alguns tópicos. Primeiro, como eles eram exclusivistas. Apenas eles estão certos. Todo mundo está errado e você tem que acreditar em tudo aquilo que eles implementam. Qualquer fraqueza que você demonstre é sinal de fubecagem. Em todos os momentos em que eu não estava bem psicologicamente e doente fisicamente, não poderia voltar para casa porque era um pecado. Esse era o tempo de Deus que estávamos desperdiçando. Famosa manipulação psicológica. Os americanos de estimação. Tive 2 companheiros americanos na missão e eu via como eles tratavam os americanos melhor do que eu, por eles terem uma vida financeira melhor. Aconteceu um caso em que meu companheiro americano saiu da área e eu permaneci, mas recebi outro americano e um membro falou: era para esse brasileiro ter saído e não o americano. Os deuses dos missionários, presidente de missão, apóstolos e profeta. Toda quarta tinha devocional na missão. E eu perdi a conta de quantas vezes o presidente falou que íamos para o inferno se nós, missionários, fizéssemos algo que ele não gostava, meu Deus, como futebol, acordar mais de 6:30 da manhã, entre outras. Eles aceitavam tudo aquilo e parecia que Deus estava ordenando eles.
e como eles exaltavam o profeta, falando que ele não vai ter julgamento e vai ser exaltado direto, e que tudo o que ele falava tínhamos que seguir. Famosa lei dos homens. Missionário sendo obrigado a estar na missão, por pressão psicológica dos pais e líderes da igreja. Eu perdi a conta de missionários que não queriam estar ali, mas eram obrigados porque se não estivessem na missão não poderiam voltar para casa e não seriam bem aceitos pela família e na igreja. Ele se refere especialmente aos missionários aqui de Utah. Tá? Cobrança. Membros e liderança da missão cobrando batismo sempre que tivessem oportunidade. Não estar batizando, para eles você era fubeca e não estava seguindo as regras. E eu vi muitos missionários fubecas batizando bastante mais do que os obedientes. Humilhação. Perdi o número de vezes em que fui humilhado pelos membros em almoço e na frente dos pesquisadores, por não agir do jeito que eles queriam, porque para eles o que eles acreditavam era o certo. Como eles estão longe da família, posso falar o que quiser para os missionários. A mentalidade, tá, de alguns membros. Ele diz assim: uma vez uma irmã da igreja falou para eu procurar uma faxina porque estava sentado em um banco da praça e estávamos compartilhando post da missão no Facebook, entre outras. Coisas em que eu não acreditava. Templos, bênção patriarcal, sacerdócio apenas para os homens, selamento eterno, obrigado a casar apenas com quem frequenta a religião, e os charlatões Joseph e Brigham Young, homens são obrigados a servir missão. Entre outras atrocidades que aconteceram lá. Coisas que infelizmente mexeram no meu psicológico. Até hoje, às vezes me emociono em lembrar das dificuldades e como tudo era regrado, parecia que eu estava em uma prisão. Mas graças a Deus estou me libertando desse mal e dessa igreja que impõe regras dos homens como mandamentos de Deus. Um missionário da minha missão, infelizmente, perdeu sua vida lá. Entregou sua vida em favor da igreja. Eu não espero voltar mais. Obrigada, viu, querido, por ter mandado aqui a tua experiência para nós. Eu presumo que você não tenha completado os 2 anos de missão, porque você foi em 2023 e em maio deste ano você mandou deste ano, né, 2024, você mandou a tua experiência para mim, já tinha voltado da missão há 3 semanas. Que bom que você não ficou até o final. Ai, que bom, sorte tua. Eu fiquei. Tá, olha só. É aquilo que eu falei para você. Você, como ser humano, a tua identidade pessoal, viu? Os teus objetivos de vida não são relevantes para a igreja. O teu desejo de servir ou não servir não é relevante. Tudo é já esquematizado de uma forma que, se você não cumprir aquilo, você fica com medo de perder as bênçãos ou de ser castigado. Olha o que ele fala aqui. Ele se batizou e tudo, e depois acabou se afastando porque ele disse que não... como é que fala? Que ele viu algumas pessoas que não agiam de boa fé e ele parou de frequentar a igreja. Mas ele já tinha sofrido lavagem cerebral ao ponto de que ele fala assim, ó, que em 2022, pós-pandemia, ele decidiu voltar para a igreja porque ele achou que as coisas que estavam acontecendo na vida dele era porque ele não estava frequentando a igreja. Presta atenção aqui comigo, isso é um tabu muito sério que Steven Hassan comenta no livro dele, no livro que ele trata de seitas de controle mental e como elas funcionam, enfim. Livro esse que está na descrição do vídeo, se você quiser dar uma olhada.
Quando você faz parte de uma instituição e agora você acredita que para as coisas darem certo na tua vida, você tem que estar lá seguindo tudo aquilo, esse é um dos mais fortes sinais de seitas de controle mental, tá? Aquele Deus, ele é assim, ele espera isso, isso, isso de você. Se você não fizer isso, 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 que é atender os interesses da igreja, ou seja, frequentar todo domingo, trabalhando, né? Dando discurso, servindo no teu chamado, enfim. Bom, então agora você está aborrecendo aquele Deus. Se você não fizer as coisas para minha empresa, para minha igreja, você vai estar aborrecendo a Deus, querido. Não precisa fazer, não, não. Você tem liberdade de escolha, você tem o livre-arbítrio, viu? Não quer fazer, não faz. Quer se afastar, se afasta. Mas depois não reclama quando der tudo errado na tua vida. Não reclama quando você perder as bênçãos de Deus. E mais do que isso, ser amaldiçoado pela tua desobediência. Isso é uma seita de controle mental, porque isso não existe. Tá? Isso não existe. Tadinho, ele voltou para a igreja. Aí, olha o que aconteceu. O bispo da ala começou a falar sobre minha barba e a roupa que eu estava usando, porque isso era uma afronta para Deus. Meu pai do céu. Tá. Você usar a tua roupa do teu jeito, a tua calça jeans, a tua camisa sem gravata ou camiseta e uma barba é uma afronta a Deus. É tudo Deus, é tudo para Ele, né? Mas na verdade você está representando a marca. Você tem que dar a impressão para as pessoas lá fora que quando você entra para aquela igreja, você se torna uma pessoa melhor. Isso reflete na tua aparência. Não tem nada a ver isso, né? Mas você acredita que tem, como eu acreditava. Entre um rapaz todo fofinho, camisa branca, gravatinha, assim, cabelo cortadinho, sem barba, tudo fofinho, e um rapaz aqui, como ele, se vestindo do jeito que ele bem entendia e com barba. Ah, é claro que eu queria o fofinho de camisa branca e gravata. O que está no coração não importa, porque eu acreditava que o que está no coração reflete na aparência. É claro que esse rapaz que tem a aparência do bem é melhor, é superior a esse rapaz que vive uma identidade própria. Cuidado, 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 cuidado. Isso é tão perigoso, tem tanta gente, eu comentei aqui contigo e continuo comentando, tem tantos líderes que você olha lá na igreja e tudo, né, tem aquela aparência do bem, sorridente, e de repente você fica sabendo que está sendo acusado de abuso sexual e de outras atrocidades. Cuidado, tá? A aparência externa não reflete o que está no teu coração. Sabe o que reflete o que está no teu coração? As tuas atitudes, a maneira como você trata as pessoas, aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É isso que reflete o que está aqui no teu coração. Não é o teu cabelo, a tua barba, a tua roupa, pelo amor de Deus. Tá. Aí ele disse que ele acabou então decidindo ir para a missão, com certeza foi pressionado a isso, né? Foi para a missão e lá ele não gostou das coisas que ele estava vendo, não. O fato dele não ter, porque ele se batizou em 2016, quando tinha 14 anos de idade. Se ele nunca tivesse se afastado da igreja, se ele tivesse continuado ali na linha, aquela lavagem cerebral, aquele controle mental ia ganhar tanta força que quando ele fosse para a missão, ele ia ignorar tudo que ele está comentando aqui para gente. Sabe por que ele viu o que ele viu e não ignorou e se sentiu incomodado e acabou voltando antes do tempo, antes dos 2 anos? Porque o senso crítico dele ajudou. Porque o senso crítico dele não havia sido danificado pelo controle mental da igreja. Ele ficou afastado por algum tempo. Então ele exerceu o músculo do senso crítico. E quando ele voltou,
o cérebro dele começou a mostrar, falou, opa, olha isso aqui, olha aquilo ali. Aí ele comenta aqui essas coisas. Ele diz que ele notou na missão que apenas eles estão certos, todo mundo está errado e você tem que acreditar em tudo aquilo que eles implementam. Claro, você abaixa a cabeça e diz sim. Na minha missão, por exemplo, uma das regras era que a gente não podia tomar Coca-Cola. Claro, abaixa a cabeça e diz sim, eu não vou questionar. Eu não vou chegar e falar, peraí, mas Guaraná também tem cafeína? Peraí, mas chocolate tem cafeína? Por que eu não posso tomar Coca-Cola? Não, não, ixi, já tá rebelde, já tá com o coração endurecido, ixi, tá sem o espírito. Agora ele não. Ele não se sentiu mal por questionar. Aí ele fala aqui que ele notou que qualquer fraqueza que você demonstre é sinal de fubecagem. Vamos falar das fraquezas dos missionários? Não tá dando palestra uma atrás da outra? Não tá batendo porta quando não tem nenhuma palestra marcada? Quer dormir até mais tarde? Ah, hoje eu não quero fazer o estudo, porque na minha época eu tinha que fazer estudo pessoal e estudo com o companheiro. Tinha que estudar o manual da missão, tinha que estudar as palestras, tinha que estudar as escrituras, tudo antes de sair às 9 horas da manhã. Por isso que a gente tinha que acordar, não lembro se era 6 ou 6:30, mas era bem cedinho, tá? Ah, eu não tô afim de fazer isso. Não, você é fubeca. Não é que você é um jovem e que você tá longe da família, às vezes longe da namorada, tá cansado porque você trabalha 60 horas por semana. Não é porque você sofre uma pressão psicológica 24 horas por dia, 7 dias por semana no campo missionário. Não é porque você não pode escutar música que você adora. Não é porque você não pode ler aquele livro de romance que você adoraria poder estar lendo. Não, você só pode ler esse material aqui autorizado. Não é por isso que você não quer fazer essas coisas, aquelas coisas, seguir aquela regra à risca. Não, é porque você é um fubeca. Você não quer ser fubeca, porque você acredita que você vai estar aborrecendo a Deus. Você não vai estar perdendo tempo de recrutar pessoas para se afiliarem à corporação. Você vai estar aborrecendo a Deus. Olha como é que funciona essa jogada. Abre o olho. Aprende com esse querido aqui. Meu Deus. Em todos os momentos em que ele não estava bem psicologicamente, doente fisicamente, não poderia voltar para casa, porque aquele era o tempo de servir a Deus. Não importa se você está doente, não importa se você está depressivo, se você está triste, se você está arrastando corrente para fazer teu trabalho lá e ficar os 2 anos ou 1 ano e meio no caso das moças, não. Aquele é o tempo de Deus. Engole o choro. Se você realmente seguir as regras da missão, se você fizer a tua parte, o Senhor vai fazer a dele. Depois que você volta, daí você fica lá, arrasta a corrente e fica. E aí você é desobrigado honrosamente, porque é isso que a empresa, a instituição chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, é isso que ela espera de você e todos os membros dela. Então fica lá. Agora voltou da missão? Te vira. Tá desempregado? Tá depressivo? Tá com problemas psicológicos? Problemas de saúde porque caminhava aí de sol a sol? Te vira, não vem pedir ajuda da igreja, não. Conversa com a tua família primeiro. Pede ajuda do governo. A igreja é o último recurso. Ah, não está sendo abençoado? Bom, talvez você não tenha sido um bom missionário, porque se tivesse sido, estaria recebendo as bênçãos da missão. Ai, meu Deus. Ele fala aqui que os membros também cobravam, né? Como essa irmã tão querida da igreja que provavelmente vai lá no domingo com a aparência do bem, né? E canta Irmãs em Sião, unidas seremos, lá, 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 lá. Ela falou para ele que ele devia arrumar uma faxina para fazer, porque estava lá sentado no banco da praça, olhando os posts do Facebook, posts da missão. Provavelmente ela não sabe o que é ser um missionário. E mesmo que ela saiba, na verdade, se ela souber, ela vai entender aquele missionário, porque eu fui missionária
E depois disso, quando eu olhava os missionários, eu totalmente entendia o que eles estavam passando, porque eu tinha calçado aqueles sapatos. Eu tinha trabalhado 60 horas por semana, longe da minha família, longe de tudo que eu conhecia, longe de amigos, no meio de estranhos, numa terra que eu nunca havia vivido, uma terra que eu não conhecia, que era Rio de Janeiro, né, no meu caso. Eu sabia o que era você trabalhar com fome, eu sabia o que era você trabalhar com sol quente, chegar em casa toda queimada do sol ardendo. Então eu não julgava os missionários. Então essa irmãzinha aqui cheia de veneno na língua, provavelmente ela não fez missão, porque se ela tivesse servido, ela teria mais compaixão e compreenderia que esses jovens precisam de consolo, conforto, um abraço, compreensão. Quando você realmente acredita que você vive padrões superiores aos padrões do mundo, que você faz parte de um povo escolhido, essa tua prepotência anestesia a tua empatia. Isso é um fenômeno psicológico. Não acredita em mim, pesquise e descobre. Eu nunca tinha notado quão apática eu era, até eu me afastar da igreja. Me afastar, não, abandonar. Depois que eu abandonei a igreja, eu fui recuperando a minha empatia e eu pensei, meu Deus do céu. E aquela apatia afetava as pessoas que eu mais amava, meus filhos, meus relacionamentos, pessoas estranhas. Ixi, aquele ali, né? Ixi, olha aquela roupa lá, ih, tatuagem, ih, não vou nem chegar perto. Porque ele não tem os mesmos padrões que eu. Ele notou que os americanos eram tratados melhor do que os brasileiros, infelizmente eu vi isso também. Eu não sei se isso é só na igreja ou se é uma questão cultural, eu não sei, mas é uma realidade. Toda reunião, toda semana, né, eles tinham um devocional da missão, que na minha época eu acho que chamava reunião de distrito, não sei. Mas o presidente falava que eles iriam para o inferno se eles fizessem algo que fosse contra as regras da missão. Ai, meu pai! O missionário não vai para o inferno, ele já está nele. Porque são 2 anos de pura pressão. São 2 anos de isolamento social, isolamento emocional, isolamento intelectual, porque você só se associa com aquelas pessoas que são estranhas para você, da igreja, ou pesquisadores que você está ali com a missão de recrutar e batizar. Intelectualmente, porque você está isolado intelectualmente, porque você não pode ler nenhum material ou escutar nenhuma música que não sejam aquelas da igreja, que reforcem em você, que te mantenha trabalhando aquelas 60 horas por semana, acreditando que está fazendo aquilo por Deus. E diz que os missionários aceitavam tudo aquilo e parecia que era Deus que estava ordenando eles. Ai, meu pai! É tudo é Deus. Não é a empresa, não é a corporação que treina esses missionários com técnicas de vendas. Não é uma empresa que quer lucrar em cima da boa fé das pessoas. Não, é Deus. É tudo Deus. Tá. Ele disse que eles falavam, né, que eles exaltavam o profeta, dizendo que ele não vai ter julgamento, que ele vai ser exaltado direto. E que tudo que ele havia falado, tínhamos que seguir. Aqui é por conta do chamado e eleição, né? Eu já falei sobre isso num outro vídeo, é uma outra heresia e um dogma da igreja. Não importa o quão bom você é, não importa se você é um bispo que, meu Deus, sacrifica, trabalha de sol a sol pela igreja e tira do bolso e sacrifica tempo com a tua família para trabalhar pela igreja, nada disso importa. Você é só um bispo, você é só um presidente de estaca, você é só presidente da sociedade de socorro. Agora, se você conseguir subir os degraus corporativos e se tornar um apóstolo, um membro da primeira presidência, um 70,
talvez você receba o chamado e eleição, ou seja, você vai lá no templo e você vai ter a tua exaltação selada sobre a tua cabeça. Só tem duas coisas que vão tirar a tua exaltação de você. Se você cometer assassinato ou se você negar o Espírito Santo, ou seja, se você se afastar da igreja e parar de usar os garments. Agora você perdeu a tua exaltação. Fora isso, pode fazer o que bem entender que você não perde a tua exaltação. É um absurdo? É. Mas veja lá, não acredita na Vânia não. Pesquisa aí na internet chamado e eleição na Igreja Sud e você vai ver como é que funciona. E quando esse chamado e eleição acontecer, esse homem vai receber da esposa uma bênção do sacerdócio sobre a cabeça dele. Mulheres na igreja têm o sacerdócio, mas só aquelas que servem como oficiantes do templo e aquelas que recebem o chamado e eleição junto com o marido. Ai, cara! Ai, é muita loucura, né? Meu Deus do céu! Ele disse que ele viu missionários sendo obrigados a estarem na missão por pressão psicológica dos pais e líderes da igreja. Principalmente se o jovem nasceu na igreja, existe uma expectativa de que ele vai fazer uma missão honrosa. Então aquele jovem carrega aquele fardo a vida dele inteira e vai para a missão. Não tem nem pensar voltar porque está doente ou porque está depressivo, nada disso. Vai ficar lá e vai ser desobrigado honrosamente ao final dos 2 anos. Se você não batizar, você é um fubeca. Ai, é uma judiação, viu? O que os missionários sofrem na missão. E eu posso falar de carteirinha porque eu passei por isso, eu vivi isso. Sempre que eu não batizava, passava por uma área que eu não conseguia batizar, eu me culpava tanto. Eu achava que, bom, tem alguma coisa que eu estou fazendo de errado porque eu não estou batizando, o Espírito Santo não está me ajudando a encontrar os eleitos, porque eu não estou merecendo, ou eu não estou lendo as escrituras suficiente, ou eu estou tendo maus pensamentos, ou é porque eu estou apaixonada por aquele missionário que eu estava, já te contei, me apaixonei loucamente na missão. Ai, deve ser porque eu amo ele, né? Que eu não encontro os eleitos. Ai, cara. Então eu ficava assim, péssima, né? E me culpava. Me achava uma fubeca. E o medo? Porque é como se Deus estivesse olhando para você o tempo inteiro e te vigiando a cada passo, teus pensamentos, teus sentimentos e decidindo se você merece aquela bênção ou aquela outra bênção, ou se você tem que passar por alguma coisa para aprender uma lição, né? Aconteceu alguma coisa ruim na missão, enfim, para você aprender. Então, assim, é muito forte a pressão. Trata bem os missionários, independente de quem você seja, viu? Eu te peço isso. São seres humanos, são jovens, de boa fé. Eles estão lá por alguma razão, ou porque eles acreditam naquelas coisas e morrem de medo de perderem as bênçãos se não fizerem tudo aquilo, ou eles estão sendo pressionados por líderes ou pela família. Trata bem. Cuida, alimenta, respeita, tá? Qualquer parte do mundo que você viver. Abraça. Esses jovens merecem, eles precisam do teu carinho, viu? Não julga, não critica. Então tá. Ele diz aqui que durante aquele tempo ele não acreditava nos templos. Ele já tinha passado, né? Já tinha feito a investidura. Não acreditava em bênção patriarcal, sacerdócio apenas para os homens, selamento eterno. Não acreditava nos charlatões Joseph e Brigham Young. Eles eram charlatões. Não acredita nele, não acredita em mim. Pesquisa a vida daqueles homens, pesquisa o caráter deles. Chega às suas próprias conclusões. E percebe se Deus, o Deus do cristianismo, chamaria esses homens com aquele caráter tão questionável, tão... As palavras me fogem. Com a falta de integridade que esses dois charlatões tinham. Veja se o Deus do cristianismo chamaria eles para fazerem uma obra maravilhosa e um assombro, como eles dizem, e liderarem a única igreja verdadeira sobre a face da terra. Meu Deus.
Então tá, ele também não acreditava nessa coisa de que os homens são obrigados a servir missão. Obrigados não, irmão, você não é obrigado a fazer nada, não, querido, não. É mandamento, né? Se você quiser ser abençoado, você vai pra missão. Se não quiser, tá tudo bem, depois não reclama. O que eles esquecem de te contar é que o falecido... Ah, eu sempre vou te comentar isso aqui, nem me interessa. Você que me acompanha, você sabe, né? Já tá cansado de escutar, mas sempre tem gente chegando, então, gente nova chegando, então eu vou te comentar. Que eles não te contam que o Monson, que era o presidente da igreja anterior ao Nelson, então o Monson, o Nelson, os dois conselheiros dele, o Irene e o Oakes, nenhum deles fez missão de tempo integral. Foram investir nas carreiras deles. Imagina 60 horas por semana trabalhando por 2 anos. Quanta qualificação profissional você pode conseguir nesse tempo? Eles não perderam o tempo deles. Mas eles não são homens suficiente para chegar no púlpito da conferência e falar o que eu estou te falando. Eu não fiz missão, eu fui lá me dedicar à minha carreira, à minha faculdade, e eu me formei em Direito, o outro se formou em cirurgião vascular, que é o caso do Nelson, o outro se formou em negócios, que foi o caso do Irene. O Oaks se formou em Direito. Eles não falam isso para você, sabe por quê? Porque eles precisam que você acredite em coisas que esse brasileirinho de hoje, infelizmente, não acreditou. Eles querem que você acredite que você está trabalhando para Deus, que você está perdendo o teu tempo, trabalhando de sol a sol, 60 horas por semana por 2 anos. Você está fazendo por Deus. Que você está se isolando do mundo e vivendo dentro daquela bolha chamada missão de tempo integral. Por Deus. Não para atender os interesses da corporação, que hoje tem um capital de 265 bilhões de dólares. Ele fala aqui no final uma coisa que eu gostei muito. Ele diz: graças a Deus estou me libertando desse mal e dessa igreja que impõe regras dos homens como sendo mandamentos de Deus. Eu desejo para você a lucidez desse querido de hoje. Eu desejo para você a sabedoria e o discernimento de saber a diferença de quando algo está vindo de Deus ou quando algo está vindo dos homens. Cuidado com isso. Você focar no Deus do cristianismo não tem nada de mal, pelo contrário, se te faz bem, te relaciona com ele, adora esse Deus. Agora toma cuidado com os charlatões da fé que usam esse Deus e criam regras deles mesmos para atender a interesses que não têm nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com amor e serviço ao próximo. Tem a ver com crescimento financeiro e corporativo. É isso. Se você não correr atrás e cuidar dos seus próprios interesses, a igreja é que não vai. Abre o olho. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.